Olá, bem-vindos a mais uma entrevista Dinheiro Vivo, Diário de Notícias. Hoje a falar sobre um tema que marca a agenda, a atualidade em Portugal. Para conversar conosco sobre mercado imobiliário e investimentos estrangeiros cá no país, recebemos Patrícia Barão, que é partner da área residencial da Deals aqui em Portugal. Patrícia, bem-vinda. Obrigada, é ótimo estar aqui. Vamos começar puxando um pouquinho aqui para a atualidade, como eu mencionava, não é, Patrícia? Nós tivemos recentemente alguns anúncios do governo de Portugal relacionados à área da habitação, numa estratégia que, segundo o governo, diz que quer trazer aí um abanão para esse mercado da construção, do arrendamento, da habitação. Não é o seu segmento direto, mas a gente não pode deixar de relacionar aqui algumas coisas, não é? E conversávamos previamente sobre essas intenções que foram colocadas, alguns aumentos de impostos, inclusive para não residentes, que é o público com a qual também a Deals trabalha, não é? Nesse primeiro momento, como é que vocês avaliam, por exemplo, algumas dessas medidas que foram colocadas? O IMT mais caro para não residentes, um IVA que desce na construção e no arrendamento, licenciamento com menos controle prévio, e aí eu sei que é uma área também que está relacionada à questão dos preços. Então, como é que vocês recebem esse primeiro anúncio e esse primeiro momento dessas medidas? Muito bem, a habitação é claramente um tema do dia. E é muito bom ver que, de facto, o nosso governo está a olhar para a habitação e veio trazer medidas consideradas medidas de choque, e é exatamente isso que também o mercado espera, que hajam medidas que possam claramente mudar, no fundo, aquilo que é o setor da habitação para melhor. E daí todas as medidas terem um objetivo. Basicamente, o grande objetivo que está por trás de todas estas medidas é trazer oferta nova e oferta para o mercado de casas que os portugueses possam pagar, quer para comprar, quer para arrendar. Portanto, quando nós falamos dessas medidas, nomeadamente a descida do IVA de 23% para 6%, naquilo que for construção considerada, no fundo, de rendas moderadas, que são os até 2.300 euros, e para a aquisição dos 648 mil euros, ou até 648 mil euros, são de facto, no fundo, o segmento onde as famílias portuguesas conseguem, no fundo, chegar. Se nós olharmos para aquilo que foram os dados do INE, que já vieram, portanto, a público do último trimestre deste ano, nós vemos que o valor dos imóveis teve um aumento de 17,2%. Ou seja, houve um aumento considerável naquilo que são os valores do imobiliário residencial. E isso deve-se precisamente ao desequilíbrio que existe entre aquilo que é a dinâmica da procura e aquilo que é a oferta existente. Nós vemos que as famílias portuguesas são as que mais compram habitação e nós temos que trazer uma oferta que responda àquilo que são as necessidades dos portugueses. Portanto, estas medidas vêm responder a isso, vêm trazer para o mercado e a também todo o investimento que está previsto fazer na construção nova e na reabilitação de imóveis é precisamente para trazer a estes valores, no fundo, que se enquadram naquilo que são a realidade portuguesa. Nesses dados do INE mais recentes também, por exemplo, como você já menciona, ou seja, quem compra casas, 88% da compra dos imóveis para residências, não é, são compradores nacionais, para essa finalidade, habitação própria. Então isso também dá sinais de qual é a necessidade do mercado nesse momento. Exatamente. Muitas vezes nós ouvimos, nós que somos, enfim, players de mercado, ouvimos o comentário de que são os estrangeiros que são os causadores deste aumento de preços. Quando nós olhamos para os factos, quando nós olhamos para os números, nós vemos que 95% das compras de imóveis, pelo menos neste último trimestre, são portugueses, ou seja, temos apenas 5% de clientes estrangeiros a comprar casa. E nós também sabemos que o ticket do investimento de um cliente internacional é muito superior àquilo que é o ticket normal de compra de habitação de um cliente doméstico. Portanto, o que nós temos, o mercado imobiliário tem vários segmentos, nós temos que trazer oferta para todos os segmentos de mercado. Portanto, é muito isso que eu acho que temos que olhar e olhar para os números, porque os números também nos dizem que é preciso
trazer não só mais oferta, mas trazer aquilo que são as casas que efetivamente os portugueses, neste caso, procuram, que são 95% de quem está ativamente à procura de casa. Esses 5% que ficaram com os estrangeiros, por exemplo, agora no final do primeiro semestre deste ano, houve inclusive uma redução em comparação com o período homólogo de 2024. Não é que os estrangeiros não tenham mais interesse, porque, por outro lado, também Portugal continua sendo extremamente atrativo para essas pessoas, para esses investidores, não é? Mas o que pode significar, então, essa quebra? Isso de que o ticket do estrangeiro é diferente desse do mercado nacional? Sim, nós olhamos para os números e o ticket médio de um cliente internacional ronda os 750 mil euros. E não é este o ticket médio do cliente nacional. Eu diria que a redução foi uma redução, enfim, de 1,5%. O período, portanto, em 2024 foram 6,5% os clientes internacionais e os números dizem-nos que estamos nos 5% de clientes internacionais. Quando nós olhamos para a causa deste tema, é muito porque realmente o mercado doméstico ele está a ganhar expressão. Nós temos efetivamente uma grande procura e um aumento da procura de habitação pelos portugueses. Os estrangeiros continuam muito interessados em investir em Portugal. Nós somos um ótimo exemplo disso, porque grande parte dos nossos clientes são clientes estrangeiros e nós vemos cada vez mais nacionalidades a olhar para Portugal. Nós temos aquilo que são as características únicas do nosso país e eu penso que como estrangeira a viver em Portugal também possa testemunhar isso mesmo, que é nós somos um país seguro, nós temos uma qualidade de vida única, nós oferecemos condições excelentes para que, enfim, para que os estrangeiros se apaixonem pelo nosso país. E isso faz com que nós continuemos a atrair o mercado internacional e nós precisamos do investimento estrangeiro também para dinamizar a nossa economia e a medida que falou há pouco do aumento do IMT é um sinal que não é positivo neste momento. É um sinal que nós podemos estar a passar para o mercado internacional a dizer que Portugal já não precisa dos estrangeiros, ou pelo menos que está a aumentar aquilo que é um imposto, enfim, com algum impacto na aquisição de casas por estrangeiros em Portugal. Portanto, quanto a nós, essa é uma medida que deve ser reavaliada e que nós esperemos que efetivamente não, enfim, venha a ser repensada, digamos assim. Esse sinal, não é, que pode soar, pode fazer chegar uma mensagem um tanto quanto negativa para quem está fora e pretende ainda comprar, investir no seu imóvel aqui em Portugal. Esse é um sinal que pode mexer, por exemplo, nos investidores estrangeiros que estão na área do imobiliário para fins comerciais, porque se nós falamos aqui numa redução na área residencial, na área comercial, o cenário, quando olhamos para os estrangeiros, é completamente diferente. Inclusive, dos dados que a Deals dispõe, das 10 maiores negociações que houve este ano em Portugal, as 10 são de investidores estrangeiros na área do imobiliário comercial. Exatamente. No imobiliário comercial, que pelo menos pelos indicadores que nós temos já vai em 1,2 mil milhões de euros investidos, pelo menos são os números que nós temos dos primeiros meses do ano, já é um indicador, enfim, que de facto o imobiliário comercial está com uma expressão muito superior, pelo menos, àquilo que foi o ano passado. E quando nós olhamos para o mercado imobiliário comercial, aí temos claramente o mercado internacional a dominar esses números. E isso é mais uma vez uma prova que Portugal continua no radar daquilo que são os investidores imobiliários. Portugal continua no radar daquilo que são as grandes empresas que no fundo querem investir em projetos imobiliários, enfim, com grande dimensão e projetos, enfim, com até, enfim, dimensão que vai mudar e que vai de alguma forma transformar alguns dos edifícios que nós temos no nosso país olhando para todo o panorama, nós percebemos que cada vez mais
Portugal precisa de investimento estrangeiro e tem que olhar para o estrangeiro de uma forma, enfim, mais cuidada e não ter, ou pelo menos não lançar estas medidas sem medir o impacto que isso pode ter depois naquilo que é a dinâmica do setor. Ou seja, na sua opinião, é preciso ainda refletir um pouco mais, especificamente nessa questão do imposto para os não residentes, no impacto que isso poderá ter. Exatamente, exatamente. Na maioria as medidas são efetivamente boas e são medidas que o mercado aceitou de uma forma muito otimista. O tema do agravamento do IMT é uma medida que nós esperamos que possa ser reavaliada no futuro. Agora, a Patrícia falava que eu, enquanto estrangeira, posso atestar aí um pouco também, não é, das qualidades que Portugal tem enquanto país para se viver, para se investir, e isso é verdade, mas não só eu, como os meus conterrâneos brasileiros também podem atestar isso, porque afinal de contas são os principais compradores, os principais clientes que a Deals tem nesse momento, não é? 1 em cada 5 clientes são brasileiros. Exatamente. O brasileiro é o nosso principal cliente, quando nós olhamos para aquilo que são os clientes estrangeiros, e tem muito a ver também com o portfólio que a Deals comercializa. O brasileiro, enfim, e o português têm uma ligação muito forte, falamos a mesma língua, conhecemos muito bem aquilo que são as dinâmicas, enfim, uns dos outros e Portugal é um país que oferece a segurança e oferece, no fundo, a qualidade de vida que para um brasileiro é muitíssimo importante. Portanto, nós vivemos sempre um pouco em contraciclo, às vezes quando Portugal está, enfim, isto falando a nível de macroeconomia, quando nós estamos claramente ali em alguns picos, às vezes o Brasil está no pico oposto e isto também tem ajudado de alguma forma aquilo que é, no fundo, a dinâmica dos brasileiros a comprar casa. E os brasileiros continuam apaixonados por Portugal, no sentido em que continuam a olhar para localizações como Cascais, como Estoril, como Lisboa, como a Comporta, o Algarve, e de facto há uma oferta de imóveis que é muito atrativa para nós continuarmos a ter essa nacionalidade connosco. Temos ainda um top 5, eu posso dizer assim, não é? Falando de clientes estrangeiros na vossa cartela. Então, temos os brasileiros, quem é que vem em seguida? Nós temos muitos clientes também norte-americanos, também os americanos têm também descoberto Portugal. Perceberam uma tendência nesse último ano de aumento? Sem dúvida, portanto, eu penso que os americanos hoje em dia estão até muito próximos daquilo que são pelo menos os negócios com os clientes de nacionalidade brasileira, mas depois também temos os europeus, temos os franceses, enfim, temos os belgas, os alemães que continuam a comprar também muitas casas em Portugal, ou pelo menos casas naquilo que é o portfólio que a Deals apresenta, e no total temos 47 nacionalidades diferentes, ou seja, nós vendemos casas a nacionalidades, enfim, a clientes dos 5 continentes e estão sempre a aparecer novas nacionalidades e estão sempre a aparecer clientes vindos de países e com contextos completamente diferentes e que continuam a chegar a Portugal e a ver que realmente viver ou passar, enfim, temporadas em Portugal faz sentido naquilo que é o seu contexto. Já que falamos aqui de anúncios recentes nessa área específica da habitação, mas também tivemos uma outra discussão que está completamente ligada à questão do estrangeiro em Portugal, que são as políticas para imigração, a Lei de Estrangeiros e Fronteiras. A minha pergunta, é claro que não é a sua área, mas a minha pergunta é muito no sentido também de percepção, de impacto, ou seja, notam alguma preocupação, alguma apreensão da parte de quem ainda não está em Portugal, mas faz o seu planeamento para um investimento, para um imóvel. Existem essas preocupações, isso já tem gerado algum tipo até de atenção, digamos, da equipa, em ter alguém que entenda das mudanças e possa prestar essa assessoria, digamos assim, nesse processo de compra. Como é que vocês têm visto isso? Nós temos na nossa equipa consultores e consultoras de várias nacionalidades. Portanto, isso faz com que haja uma certa depois proximidade quando nós olhamos para pessoas que vêm de outros países viver para Portugal. O contexto da imigração é um contexto que para Portugal não nos devia espantar. Nós somos um país de imigrantes.
Portanto, nós estamos habituados na nossa história também a emigrar, portanto, receber imigrantes para nós deve ser visto como um tema muito positivo. Nós precisamos muito destes 1,5 milhões de imigrantes que nós, pelo menos naquilo que são os dados recentes, temos, e cada vez mais o aumento destes imigrantes é maior, e nós também temos que olhar para este tema e olhá-lo com muita frontalidade, porque isso faz com que nós cheguemos mesmo à conclusão de que nós temos que criar condições e temos que ter uma oferta de habitação que vá ao encontro desta nova população que chega ao nosso país. Portanto, e essa é uma obrigação dos portugueses, é uma obrigação nossa, nós olharmos e prepararmos o país para receber, no fundo, estes imigrantes, que são quem nos vai ajudar depois a fazer crescer a nossa economia, porque se não fossem os imigrantes nós não íamos conseguir sequer manter uma série de... Nem vou entrar em pormenores, mas nós olharmos para o setor da construção, enfim, nós construímos 26 mil casas por ano, e se formos olhar para quem está a construir estas casas, vamos certamente chegar à conclusão que não são, ou pelo menos que a maioria não são portugueses, são efetivamente estrangeiros que nos vêm ajudar neste desafio. E como é que as imobiliárias, digamos, também têm a sua parcela de culpa, vou colocar dessa forma, pelo reforço dessa atratividade? Ou seja, no momento em que Portugal discute, vai ao parlamento, aprova um endurecimento das suas leis para a política de entrada e permanência de estrangeiros, mas ao mesmo tempo nós temos imobiliárias que se voltam para o mercado externo com anúncios em grandes órgãos de comunicação internacionais, por exemplo, com campanhas publicitárias em outros países. Falo mesmo pelo Brasil, existem grandes players nacionais de Portugal que têm no Brasil um mercado para publicidade, para contato, para encontros que façam com que esses brasileiros entendam que vale a pena investir em Portugal e trazer o seu dinheiro, o seu investimento e apostar aqui no país. Então, como é que as imobiliárias também têm atuação nesse aspecto de vender Portugal, vender esse país que você descreve e que eu atesto com certeza que é um país seguro, em que vive-se muito bem, em que temos qualidade de vida, mas também vender isso como uma boa oportunidade para quem está fora? É realmente uma preocupação que se tem hoje em dia, uma questão de posicionamento das marcas também para o público no exterior? Sim. Nós o que fazemos é, como consultora de imobiliário que somos, é antecipar aquilo que são as tendências do setor. Quando nós olhamos para um mercado como o Brasil, nós temos que ser os primeiros também a vender o nosso país e a vender aquilo que são as condições que nós oferecemos para os brasileiros. Portanto, nós somos exatamente uma marca que gosta de estar presente naquilo que são os países emissores dos nossos clientes. Portanto, se nós vamos ao Brasil, nós apresentamos as características que consideramos importantes para o brasileiro para comprar casa em Portugal, nós aconselhamos, obviamente, aquilo que são as melhores oportunidades, nós, no fundo, ajudamos a que aquele cliente tenha todos os serviços que vai precisar para comprar casa e para tratar de todo o processo e, no fundo, criamos as condições para que um brasileiro que queira investir em Portugal possa fazê-lo com a maior segurança e, pelo menos, consiga realizar aquilo que é o seu sonho. Uma empresa de consultoria imobiliária tem um grande desafio pela frente, que é realizar o sonho dos seus clientes daquilo que são os seus objetivos. Portanto, e nós tentamos cumprir essa parte, tentamos criar as condições para que um estrangeiro, para que um brasileiro possa escolher Portugal para comprar uma casa, para viver, para investir, para passar uma temporada e que o faça com a melhor segurança e com todas as condições que possa ter ao seu alcance para fazer isto da melhor forma para si e para a sua família, que no fundo é disto que nós estamos a falar. E a Patrícia agora marca 1 ano da posição como partner na área residencial da Deals, não é isso? Trazendo 20 anos de experiência
de trabalho na área, mas agora um ano especificamente dedicada à residencial na DIOS. Se fosse para avaliar o que aconteceu ao longo desse ano, não só na sua experiência profissional, mas eu digo aqui mesmo no mercado em Portugal, né? Qual é a sua avaliação? Ou seja, ano passado, em comparação, comparando o ano passado com outubro de 2025 agora, qual é a sua avaliação? Ou seja, em que ponto é que está Portugal, de uma forma geral, nesse setor imobiliário e da habitação? É uma excelente pergunta. Eu vou fazer precisamente um ano no próximo mês, e eu olho para este ano, comparativamente ao ano passado, e o que eu posso dizer é que eu sinto o mercado mais profissional, mais preparado. Eu sinto que já se passou um pouco aquilo que era a euforia que houve, enfim, há uns anos atrás, porque se nós olharmos para os números, nós realmente tivemos aqui uma grande dinâmica do mercado residencial e realmente haviam muitos players no mercado, havia muita, enfim, algum ruído, e eu agora sinto que o mercado está a ficar mais, eu diria, mais profissional, mais consolidado, onde de facto vender um ativo imobiliário exige uma grande preparação, exige tempo, existe dedicação. Eu acho que eu noto realmente uma grande evolução nesse sentido, e eu acho que este ano fica muito marcado por isso. Portanto, eu já estou, enfim, eu já comecei a minha vida no imobiliário há muitos anos atrás, e eu realmente cada vez sinto mais que é o espaço onde eu gosto de estar e onde eu me sinto realizada. Não só a Patrícia, mas eu penso que também outras mulheres no mesmo setor, não é? A Patrícia como fundadora e diretora da Wire Portugal, que é a Women in Real Estate aqui em Portugal, ou seja, mulheres no imobiliário. Essa profissionalização também podemos dizer que vem daí, da maior presença de mulheres também nesse setor? Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu acho que quando nós olhamos hoje para o mercado, eu quando comecei éramos muito poucas mulheres assim, enfim, no setor. Eu comecei a minha carreira na promoção imobiliária e realmente quando nós olhávamos para os boards das empresas eram maioritariamente homens, para não dizer na totalidade homens. Hoje em dia já não, já vemos as mulheres a ter algum destaque e cada vez mais, e eu acho que isso é claramente um indicador muito positivo, porque quando nós olhamos agora para esta nova realidade da inteligência artificial, que eu gosto de chamar inteligência alternativa, nós vemos que muito em breve este mercado vai mudar até se calhar mais rápido do que nós pensamos, e este mercado vai mudar e nós estamos a caminhar para que, de facto, as máquinas possam substituir aquilo que nós fazemos nesta componente intelectual. Nós olhamos para a Revolução Industrial e na Revolução Industrial nós tínhamos as máquinas a substituir aquilo que era o empregado nas funções mais rotineiras. Esta nova realidade é para substituir o homem naquilo que são funções onde efetivamente a inteligência vai ser, no fundo, substituída. E o que nos vai restar é esta capacidade humana. Há quem chame soft skills, mas eu acredito que é a humanidade. Esta componente humana de nós trazermos o humanismo às relações e esta humanidade às empresas. Portanto, quem conseguir, no fundo, trazer esta relação humana, em criar esta relação com o outro, vai conseguir, no fundo, sobreviver àquilo que vai ser esta revolução que nos vai trazer a inteligência artificial / alternativa. E as mulheres estão mais preparadas para isso. A mulher tem... enfim, não temos só uma série de características diferentes dos homens, até pelas questões hormonais, mas a mulher está mais preparada para trabalhar a questão da relação com o outro. Nós somos mais desafiadas a fazer isso, e então vamos estar certamente mais preparadas para lidar com esta mudança que vai haver no mundo,
do que os homens, assim espero. Que venham muitas mais, então. Assim esperamos. Obrigada por ter estado conosco aqui hoje. hoje, obrigada pela sua participação em mais uma entrevista DN Dinheiro Vivo. Foi um prazer. Um prazer é meu. Lembrando que no site do Diário de Notícias, do Dinheiro Vivo e também do DN Brasil, preciso dizer porque estamos aqui hoje numa espécie de collab entre esses 3 braços do Diário de Notícias, encontra as nossas secções de vídeo, sempre atualizadas com mais entrevistas e reportagens e temas da atualidade. É só acompanhar. Obrigada por estarem aqui conosco hoje, um abraço e até a próxima.